Oi, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho sobre triângulos aplicados aos vestibulares. É a figura, com certeza, mais importante da geometria. É a mais simples e talvez aquela que carregue os maiores segredos. Eu trouxe aqui, dentre vários triângulos especiais, um triângulo muito importante que, para vocês terem uma ideia, ele já caiu em todos os vestibulares do país. Não tem uma prova de matemática de vestibular, de concurso, do que você imaginar, que não traga um triângulo como esse. Vou mostrar que triângulo é esse e contar um pouquinho o segredo e como a gente pode aplicar em questões de vestibulares. Bom, esse é o triângulo especial. Olha ele aqui. Eu vou deixar ele em destaque. É um triângulo retângulo e ele é formado pelos ângulos de 30, 60 e 90 graus. Bom, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, né? Tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e outros dois ângulos agudos. Nesse caso, 30, 60 e 90, a gente não pode esquecer. Sempre assim, 30, 60 e 90. Outra coisa, antes de contar o segredo sobre eles, é a gente tem que pensar que esse triângulo pode aparecer em várias posições, várias. E a gente não pode ficar muito preso ou presa a uma posição específica. A gente precisa estar atento às diversas maneiras com que ele pode aparecer. Coloquei aqui algumas posições dos triângulos. Nesse caso ele está bem na vertical, mas ele pode aparecer em outras posições também, ó. Os catetos, vamos lembrar que os catetos são os lados do triângulo que se encontram formando 90 graus. Então, nesse caso aqui, o triângulo tem esse cateto um pouco maior aqui na horizontal, mas ele também pode aparecer em outras posições. Essa é uma posição até menos usual, geralmente quando a gente desenha um triângulo, não desenha desse jeito, né? Mas também pode aparecer. Então, vamos focar nisso aí. Os ângulos são 30, 60 e 90. E aí, o que é que ele tem de tão especial? Por que ele aparece em tantos vestibulares e como é que eu posso aproveitar isso? Como é que você pode aproveitar isso numa questão, tá bom? Olha só, aqui está o primeiro segredo. A gente vai evitar fazer certas contas, evitar fazer cálculo de seno ou teorema de Pitágoras quando a gente vir esse triângulo. Então, se você encontrar esse triângulo, não precisa fazer nem o teorema de Pitágoras, nem usar as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Não precisa fazer nada. Tem que lembrar disso aqui que eu vou mostrar. Presta bastante atenção nisso aqui. Olha só. Aqui está o triângulo e a gente vai precisar identificar, primeiramente, o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus está aqui. Vou destacar aqui. Ó. Aqui está o ângulo de 30 graus e o lado oposto é esse x. O lado oposto a gente vai batizar, a gente vai chamar esse lado de x. O outro vai ser a hipotenusa. A hipotenusa, só lembrando, é o maior dos lados do triângulo. Isso aí é a hipotenusa, tá bom? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Quem é o cateto? Quem é a hipotenusa? Então, vamos lá. Na hora de fazer esse cálculo, você vai observar onde está o cateto oposto a 30 graus e vai chamar ele de x. Depois, você vai observar onde está a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que é aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí vai ser 2x. É bem simples, ó. X e 2x. Um é o dobro do outro. Então, por fim, temos aqui, olha só, x raiz de 3 como sendo o oposto ao ângulo de 60. Então, vamos recapitular. X é o lado oposto a 30, 2x é a hipotenusa e x raiz de 3 é o lado oposto ao 60. Então, em relação ao triângulo, esse é o segredo. Vou dar um exemplo bem simples. Isso aqui é um exemplo cru, sabe? Só a figura, só o desenho. Então, não é, por enquanto, uma questão contextualizada, uma pergunta de vestibular. É apenas um desenho, apenas uma figura. E eu já vou mostrar que dá para encontrar os outros dois lados sem fazer conta praticamente nenhuma. Vamos lembrar de uma coisa aqui.
bem rapidinho. Olha só aqui, vou voltar. X oposto a 30, a hipotenusa é o dobro e o cateto adjacente, ou seja, ao ângulo de 30, ou o cateto que está oposto a 60, que é esse maiorzinho, é x raiz de 3. Outra dica, os catetos têm um maior e um menor. O maior é x raiz de 3 e o menor é o x, tá bom? E a hipotenusa, o dobro. Vou voltar agora aqui para essa situação. Olha só. Esse cateto que a gente tem aí é o 5, é o que está oposto ao o ângulo de 30 graus, certo? E aí, o que é que eu posso concluir? Olha bem, se esse cateto oposto ao 30 é 5, quanto vai ser a hipotenusa? O dobro. Vamos lembrar, isso aqui é x e a hipotenusa é 2x. Então, se um é 5, o outro é 10, que é o dobro. Agora, o próximo, que é o adjacente, que era o x raiz de 3. Então, se era 5, o outro vai ser 5 raiz de 3. Realmente, não tem muita dificuldade nisso. Quando você tem um lado, automaticamente você tem os outros dois. Isso é muito rápido, não depende da posição do triângulo. Só precisa saber onde é que está o lado e onde é que está o ângulo. E aí você vai identificar esses elementos. Então, repetindo, x oposto a 30, 2x é a hipotenusa e x raiz de 3 é o oposto a 60. Sabendo disso, você pode aplicar isso já em outras questões de vestibulares, tá bom? Então, vou repetir aqui, ó. X, 2x, x raiz de 3. Não esquece, x, 2x, x raiz de 3. Muito, muito importante esse tipo de questão, esse tipo de triângulo, esse tipo de raciocínio. Aí agora, a gente vai ver como é que isso funciona na prática. É legal ver esse triângulo, é interessante ver como funciona, parece bem fácil, mas será que na hora de uma questão de vestibular funciona mesmo? Será que vai rolar essa ideia? Será que vai ser suficiente saber só essa dica aqui? Será que dá para fazer uma questão de vestibular, de um vestibular de nível nacional mesmo? Será que dá? Vamos checar? Olha só. Vou colocar um problema aqui. A gente vai passear um pouquinho pelo Brasil. Vamos começar com a questão da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro. Olha só. Um barco navega na direção AB, próximo a um farol P, conforme a figura a seguir. Então, tem uma figurinha representando o farol e o barco. Então, aqui está o farol e o barco está aqui embaixo, onde eu estou destacando de vermelho. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP, da embarcação ao farol, forma um ângulo de 30 graus com a direção AB. Após a embarcação percorrer 1000 metros, no ponto B, o navegador verifica que a reta BP da embarcação ao farol forma um ângulo de 60 graus com a mesma direção AB. Uma coisa legal é que o desenho já mostra bem direitinho, então isso já facilita bastante o fato de ter o desenho, tá bom? Uma coisa que quero destacar, deixa eu voltar aqui, é quando a gente tem uma questão de geometria ou trigonometria que não tem a figura, realmente dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais pesado, um pouquinho mais difícil, que a gente tem que fazer o desenho. E aí é uma habilidade extra que a gente tem que desenvolver ou ter. Mas quando a figura já é dada, já facilita um pouco, porque ela já tem uma figura legal, a gente já pode aproveitar o desenho para fazer as coisinhas. Mas não esquece, numa questão de geometria, triângulos, quadriláteros, polígonos de um modo geral, quando você começa a fazer o problema, lembra do seguinte, tá? Vai colocando os ângulos, porque quando você põe os ângulos no triângulo, nas figuras de um modo geral, você começa a descobrir algumas propriedades interessantes na questão. Isso pode clarear muita coisa, tá bom? Fica essa dica aí. Bom, voltando aqui para a pergunta. Então ele fala que formava um ângulo de 60 graus com a mesma direção. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre a embarcação e o farol será equivalente em metros a... Olha só, uma coisa super importante. A distância entre a embarcação que está aqui e o farol. A embarcação está aqui embaixo e o farol está aqui em cima. Quando a gente fala de distância, ó, é sempre a menor possível, tá?
Então, lembrando que a distância do ponto até uma reta, ela é sempre na perpendicular. Então, a pergunta é essa distância daqui. Vou colocar uma interrogação. Essa é a pergunta. E aí, o que é que eu tinha dito? Primeira coisa, tá? Não esquece. O que é que você precisa fazer? Coloca os ângulos na figura. Não esquece disso, tá? Tem um triângulo, ponha todos os ângulos. Lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre quanto? 180 graus. Lembra disso, tá bom? Então, vamos lá. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou olhar para a figura e vou começar a completar esses ângulos. Quando eu colocar os ângulos, eu vou ter algumas pistas do que pode acontecer e vai aparecer aquele triângulo especial já já. Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus aqui. Eu vou pensar aqui, ó, completando no suplemento. Tem que dar meia volta, né? Para formar, ó, 180 falta 120. Então, 60 com 120 dá 180. Aqui em cima, para a gente fechar o triângulo, ó, completinho, 30 graus mais 120 dá 150. Para fechar os 180, faltam 30 graus. E aí uma coisa muito legal, ó, todo triângulo que tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles, quer dizer, esse lado aqui, ó, o maior, oposto a 120, e esses outros dois acabam sendo iguais. Por quê? Porque tem dois ângulos iguais, que é um triângulo isósceles. Então vou deixar bem bonitinho, olha aí, um triângulo isósceles, e aí, consequentemente, esse outro lado também é 1000. Então já tinha 1000 metros aqui, aqui tinha 1000 metros também. Outra coisa bacana que a gente pode perceber, olha só, peraí. Aqui é 90 graus, aqui é 60. Pensando nesse triângulo, retângulo que está aí na vertical, eu posso completar, olha só, o ângulo de 30. E aí é a melhor notícia, né? Apareceu o triângulo, olha ele aqui, ó, 30, 60 e 90. Esse é o triângulo especial. E aí você pode fazer a conta bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. Vamos lembrar, aqui vai ser o x, aqui vai ser o 2x e aqui vai ser o x raiz de 3, que era a pergunta da questão. Bom, se a hipotenusa, olha só, a hipotenusa que é 1000 é 2x, ou seja, é o dobro do cateto oposto ao 30, então quer dizer, olha só o triângulo, quer dizer que o cateto oposto a 30 vai ser quanto? Se aqui é 2x, aqui tem que ser x, ou seja, 500. Metade. E aqui vai ser x raiz de 3, 500 raiz de 3. Só lembrando, ó, x, 2x e x raiz de 3. Vou mostrar bem bonitinho aqui que eu organizei. 500, 1000 e 500 raiz de 3. Então a resposta é essa daqui, 500 raiz de 3. Saiu bem rapidinho, tá vendo? Bem legal. Não foi uma questão pesada, né? Aparentemente uma questão tem uma contextualização legal, tem uma figura. Você pode pensar que ela é um pouco difícil, mas a ideia desse triângulo especial facilita muito. Só que agora eu quero mostrar uma outra coisa. Sabe a prova do Enem? Imagine, várias edições do Enem sempre tem esse triângulo presente. Então, você vai fazer o vestibular do Enem ou precisa estudar por questões do Enem, não pode deixar esse triângulo passar. Simplesmente por uma razão. Ele aparece em todas as provas. Isso é muito importante. E eu trouxe uma questão super legal, bem contextualizada, para a gente aplicar, adivinha o quê? Esse mesmo triângulo, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar o problema. Pegou muita gente aí, eu me lembro quando essa questão apareceu, muita gente de surpresa, muita gente ficou na dúvida em relação a essa questão aqui, olha só. Eu vou ler para vocês e a gente vai entender como é que funciona esse problema, tá bom? Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol.
Aí, é feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Essa figura aí talvez possa causar um pouco de dúvida para algumas pessoas, e não, algumas pessoas não entendem muito bem que figura é essa, o que é um pergolado. Acredite, dentre muitas perguntas que me fizeram, uma delas é: Valdemar, o que é pergolado? Não sei o que é pergolado. E aí eu coloquei aqui algumas figuras para a gente entender direitinho. E com certeza você já viu essa estrutura em vários lugares. Olha que legal. Então já apareceu aqui, ó. Aqui é um pergolado. A ideia é colocar uma estrutura, além da parte estética, da beleza da estrutura, que é bem bonita, é também fazer uma quebra na quantidade de luz, porque essas estruturas acabam impedindo um pouquinho da luz do sol e fica mais agradável para ficar embaixo, diminui a quantidade de luz, pode ser usado em jardim de inverno. Olha aí, outro pergolado bem legal. E aí naturalmente entra menos luz, né? Olha outro aí, ó. Ideias de arquitetura. Se você quiser construir na sua casa, já tem o pergolado, como é que funciona. Beleza? Então, voltando para a questão, agora acho que todo mundo já está familiarizado com o que é o pergolado. E aí ele diz o seguinte, continuando o texto, tá? Tem um espaçamento de 30 centímetros entre uma viga e outra. Olha bem a figura aqui. Ó, tem um espaçamento aqui de 30 centímetros. E a questão continua assim. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, só lembrando, a posição a pino é aquele sol do meio-dia, bem quente, ou seja, os raios solares estão na perpendicular em relação ao chão, os raios estão na vertical. Só que vai chegando à tarde, a inclinação dos raios solares já vai mudando, então não está mais o raio na vertical, já vai ficando o raio solar mais inclinado. E a questão fala que nesse momento à tarde, os raios solares formam um ângulo de 30 graus com a posição do Sol a pino, ou seja, com a posição vertical, uma angulação de 30 graus com a vertical, e aí gera metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. O que é que significa isso? Quando vai ficando um pouquinho mais tarde, o sol, a gente fala assim, né, vai esfriando um pouquinho, uma expressão que a gente usa meio maluca, né? Mas à tarde fica um pouquinho mais amena a temperatura, porque o ângulo já está diferente, tem uma menor incidência. Mas na questão está dizendo que à tarde, quando forma 30 graus o ângulo com a vertical, a região iluminada é a metade da região iluminada ao meio-dia. Essa é a diferença. E a pergunta justamente é essa: qual é a altura da viga para que isso aconteça? Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, qual vai ser a altura em centímetros da viga? Bom, vamos lá para a questão. Vamos lá ver como é que resolve isso. Vou mostrar aqui. Bom, primeiro eu fiz um desenho para ficar bem simples. O ângulo de 30 graus aqui com a posição vertical, está aqui bem destacado. O espaçamento aqui é de 30 centímetros entre duas vigas, é exatamente esse espaçamento aqui de 30 centímetros. E quando ele fala que vai, se liga no texto, ele diz que ilumina a metade da região, a metade da área. Olha só aqui, ó. Gere metade da luz que passa no pergolado, ou seja, vai iluminar metade da região. Olha só, se vai iluminar metade da região, o que é que eu posso concluir? Que a região que a luz vai tocar aqui é exatamente metade da outra, ou seja, 15 centímetros. Olha que legal. A luz tocou metade de 30 a 15. Por isso que eu coloquei 15 e 15. Olha o triângulo especial. 90, aqui 60 e 30. Mais uma vez, ó, ele aparecendo bem legal. Qual é a altura da viga? Vamos ver? Triângulo x, 2x e x raiz de 3. Não esquece, x, 2x, x raiz de 3. Então, se o cateto oposto, olha só, vale 15,
a hipotenusa vai ser o dobro, 30, e o cateto adjacente vai ser 15 raios de 3, que já é exatamente a altura da viga. Olha que simples. Uma linhazinha, nem conta tem, é só observar, olhar e ver, já tem a resposta. Veja como esse triângulo é útil. Veja como a gente fez uma questão de uma maneira super rápida. Qual foi a resposta aí? 15 raios de 3. A questão perguntava o valor aproximado, né? Então a gente substitui raios de 3 por 1,73 e a resposta fica sendo 26, letra C. Então, de um modo geral, esse triângulo serve para facilitar a nossa vida e a gente consegue fazer uma questão de uma maneira muito, muito mais rápida, tá bom? Eu espero que essa ideia que eu apresentei aqui tenha sido útil e que você possa usar em várias questões e ter muito, muito sucesso nas questões dos vestibulares e com isso obter o êxito que vocês tanto desejam, tá bom? Bons estudos e até a próxima.